gente, minha bebê está com 20 dias e tem dias que eu estou tentando gravar o meu relato de parto. Mas, aí ó, hoje já não tá colaborando. Mas eu vou tentar assim mesmo, vou tentar acalmar ela. Bom, gente, eu vou aqui falar o meu relato de parto, até porque é um relato extremamente importante para que pessoas entendam que existem partos diferentes. Na verdade, todos os partos não são diferentes do outro. Mas esse não foi nada do que eu esperava. A dor foi a pior dor que eu senti na minha vida. E olha que eu estou no terceiro parto normal. Essa foi a pior de todas. Me causou grandes traumas, pra falar a verdade. E eu creio que muita gente tá passando por isso ou vai passar. Então é bom ter informação. Eu descobri que não é pelo meu corpo, não foi meu corpo que não colaborou, não foi o parto que não foi rápido. Simplesmente a posição do bebê, a posição que aí ele estava, interferiu para que isso acontecesse. Então eu vou falar aqui meu relato desde da hora que eu acordei. Eu estava com 39 semanas e 5 dias, já estava aguardando o momento que ela podia chegar a qualquer momento, né? Já estava aguardando. Uma coisa engraçada é que todas as minhas filhas nasceram no final de semana. Eu já tava brincando com o Eric, ó, minhas filhas nascem no final de semana, então espera sábado e domingo. E a Luísa nasceu no domingo, a Nathalie nasceu no sábado e a Ivy decidiu nascer no sábado também. Aí, gente, eu acordei 4 horas da manhã, não tava assistindo nada, fui fazer xixi normal. E como eu sei que todos os meus partos, os primeiros sintomas, geralmente foi sangramento, então eu tinha mania de fazer xixi, dar aquela secadinha e sempre olhar. Porque sabia que a qualquer momento podia acontecer e eu não tava sentindo absolutamente nada, né? Aí levantei, fui fazer xixi normal, fui secar, saiu uma quantidade até grande de sangue, sabe? Ai, gente, não sei se eu posso falar essa palavra, porque meu vídeo vai negociar. Saiu, né? Aí eu fui e já fiquei, meu Deus, tá acontecendo. Aí o Eric ia trabalhar nesse dia, né? No sábado, tava esperando das 5h20, mais ou menos, que ele acorda. E aí eu decidi assim, não vou acordar ele pra falar, porque senão ele não vai conseguir mais dormir. Vou deixar que ele descanse, né? E vou tentar dormir também. Porque hoje ele não vai trabalhar. Porque geralmente meus partos não acontecem, começam a dar sinal no dia, nasce nesse mesmo dia, principalmente que era 4 da manhã ainda. Aí eu falei, vou deixar ele descansar, enquanto isso eu vou tentar descansar também. Só que aí eu fui reparar que eu já estava com pequenas contrações, né? Mas eram coisas tipo assim, tava doendo, mas não tava atrapalhando, né? Eram dores totalmente aceitáveis. E eu tava até feliz, que significava que realmente já estava acontecendo. Só que eu tentava dormir e não conseguia. Eu acho que não era devido à dor, não. Porque tava bem fraca, como eu falei. Era mais ansiedade, né, gente? Só que eu notei uma coisa diferente logo de cara. A dor tava muito nas minhas costas aqui atrás. Era uma dor esquisita, diferente das outras. Como eu falei, eu tava no terceiro parto normal. Mas decidi ignorar e fiquei lá tentando dormir, mas acordada. Aí fiquei esperando até dar 5h20 que o celular ia despertar. E o Eric ia acordar, que eu não queria acordar ele, eu queria deixar ele dormir. Aí fui, quando despertou o celular, fui até gravei o vídeo, né, na sala. Tentei sentar um pouquinho bem baixinho, sabe? Pra ver se ajudava a dar aquela dilatada, né? Tinha decidido que eu ia demorar pra ir no hospital, né? E aí, porque eu sei que demora um pouco, né? E quando eu fui ganhar a Nathalie nasceu rápido e eu já cheguei no hospital com 6 centímetros. Eu queria repetir essa proeza, né? Aí, queria esperar bastante. Aí, quando deu 5h20, ele acordou. Aí eu consegui olhar pra ele e falar: amor, você vai conhecer sua filha hoje. Aí ele já ficou meio assim, né? Ele falou: sério, você acha que nasce hoje? Porque a gente já tinha tido alguns alarmes falsos, sabe? Dores que eu achei que ia prolongar, né? Mas nenhuma delas tinha vindo os negócios que vem, geralmente no começo dos meus partos. Aí eu falei: não, aconteceu, né? Tá vindo, agora é sério. Aí ele ficou todo empolgado, e a gente começava a fazer uma coisa e parava, porque tipo, eu tava muito animado, né? Parava e começava a fazer outra coisa, e tentando correr contra o tempo, ou tentando falar: calma, não vou pro hospital agora. Calma, a Nath estava até com a gente, porque eu tinha levado ela pra casa pra dormir lá, e a Luísa estava aqui com minha mãe.
Eu falei, calma, calma, que não é assim, né? E aí, eu não acordei Nath também, deixei ela dormir um pouco mais. Só que foi ficando um pouco mais forte, né? E aí, progrediu rápido. A dor já tava suportável ainda, mas já tava doendo bem mais. Só que aí começou a sair água. Toda vez que a contração vinha, saía um pouco de água. Aí eu nem tava conseguindo segurar, né? Aí fui soltando um pouquinho água toda vez que vinha contração. Não pouquinha, como se fosse xixi saindo um pouquinho, sabe? Quando você espirra, que sai um pouquinho de xixi. Não era desse jeito. Era uma quantidade como se tivesse tornado um pouco de água mesmo. Aí tava me molhando, né? Aí eu fui. Aí a gente fomos decidimos acordar a Nathalie. E o Eric também tava muito nervoso, assim, né? Preocupado. Aí decidimos. E também toda vez que eu perguntava o chat, eu perguntava o chat, né? Ele falava, tem que ir pro hospital, esse é o terceiro parto. O terceiro parto costuma ser muito mais rápido. Você não pode ficar esperando. Então, assim, eu acabei ficando com medo, né? Aí decidi, vamos pro hospital. Acordei Nathalie, arrumei tudo que tinha pra arrumar. Preparamos tudo e fomos pra levar a Nath na minha mãe. Eu não sei que horas era essa mais ou menos. A gente gravou no carro, indo. E aí gravou no carro indo. E aí vamos pro hospital. No caminho do hospital, foi saindo água. Toda vez quanta noção que eu tinha, saía água. Então eu já tinha certeza que era da bolsa. Até porque também não tava com cheiro de urina. Eu tinha certeza que era da bolsa. E aí, chegando no hospital, saiu mais. E daí eu já comecei a ficar constrangida. Porque parto, assim, a mãe é humilhada praticamente, né? Gente, eu fiquei muito constrangida de ver outras mães e eu lá no, no médico esperando ser atendida e vazando água. Eu já estava completamente molhada, meu vestido já estava molhado. E tipo assim, toda vez que vinha a contração, aquele monte de água. Eu sentei na cadeira, ficou uma poça. Aí, né, claro que as outras mães, tipo assim, se compadeceram, né? Tipo, não sei o que. Uma pegou a papel, secou a cadeira pra me ajudar. A mulher da recepção me deu aqueles absorventes grandes, né? Que eu não tinha botado a fralda descartável, aquela, não é fralda, calcinha descartável, eu acho o nome. Que eu levei pra usar no parto, porque eu sabia que ia fazer exame de toque e que o médico ia avaliar e que ia tirar. Eu não queria desperdiçar. Mas eu também não sabia que ia ficar desse jeito, né? Mas comecei a molhar tudo. Foi uma coisa horrível e foi constrangedor. Eu, particularmente, fiquei com muita vergonha. Eu sei que eu tava lá numa maternidade, tava em trabalho de parto e isso não é de se constranger, mas eu me senti extremamente constrangida. E das outras vezes, as outras partes, isso nunca aconteceu. A bolsa da Lois estourou na hora do parto. Ela deu uma furada em casa, mas estourou no parto. E da Nathalie foi estourada pelo médico. Aí fui pro consultório para ser avaliada. Minha pressão tava muito alta. Tava, acho que é 159 ou 59 que se fala. Não sei se minha pressão tava muito alta. Então também eu estava com dor, né, gente? Eu tava com dor de contração. Aí a médica foi e decidiu me internar. Eu percebi que eles tiveram uma leve dificuldade de ver pelo exame do toque. Por que eu senti dificuldade? Porque eu vi a expressão confusa dela, vi que ela demorou um tempo para tentar achar o ponto lá. Isso é importante. Tô falando pra vocês que é importante. E ela não conseguiu me dar uma certeza. Ela tá com 2, 3 centímetros, de 2 a 3, ela não conseguiu me dar uma certeza médica. Isso é importante, porque depois eu pesquisei para descobrir o porquê. Aí, e também vi a dificuldade dela em tentar avaliar, entendeu? Aí, eu, aqui no Espírito Santo, né, na maternidade que eu fui, o IMABA, ele só interna com 4 centímetros de dilatação. Eu tava de 2 para 3, ela não conseguiu me dar certeza. Ou seja, estava com bem pouca dilatação. Eu imaginei que estaria porque a dor estava suportável ainda. Mas ela teve que me internar porque ela falou, vou te internar porque a sua pressão tá muito alta.
E aí eu fui e tomei remédio de pressão na veia. Fui lá, naquela hora que também o Eric filmou o meu trabalho de parto. Vou tentar botar os trechos aqui também. Aí fui, tomei remédio de pressão na veia, com um sorinho. Fui, tirei sangue também pra fazer exame de sangue. Acho que pra ver se tinha uma coisa errada por causa da pressão. Fiz o exame de cardiotoco também, foi filmado um pouquinho. Que é pra ver como é que tá o batimento cardíaco da neném. Dentro da barriga. E avaliar contrações também. Avaliava também. E daí, depois que eu fiz todos esses exames, a minha pressão foi medida, eu acho que tava normal. Eu não lembro. Daí fui encaminhada pra internação, que era pro quarto, né? Porque todas as outras vezes eu só fui internada após os 4 centímetros. A Luísa só depois que eu tava com 3,5 centímetros, não tinha chegado a 4, mas ela decidiu me internar porque acho que ela tava com pena. Porque já tinha voltado lá muitas vezes, né? E a Nathalie eu já cheguei com 6, fui direto pra internação. Então eu sempre fui direto pra sala de parto. Essa foi a primeira vez que eu tive necessidade de ir pro quarto. Esperar até chegar a 4 centímetros, né? Aí lá chegou minha comida, a dor tava suportável ainda, tava doendo, mas tava suportável. Então, assim, consegui comer, coisa que nos outros partos eu também não conseguiria, né? Com muita dor eu não consigo comer, eu travo totalmente. Aí consegui almoçar, né? Mostrei, filmei pra vocês, porém eu fiquei muito pouco tempo naquele quarto. Porque aí, logo depois, só deu tempo de eu comer, chegou a enfermeira pra medir. Aí eu já tava com 4 centímetros. Ela também teve uma certa dificuldade. Que eu, tipo assim, como se ela estivesse procurando, sabe? O ponto, assim, teve uma certa dificuldade. Aí, não tô falando que, tipo assim, a médica não sabe fazer, ou a enfermeira não sabe fazer, porque alguma coisa tava atrapalhando. Aí, gente, eu fui e já me encaminharam pra sala de parto. Eu fiquei, tipo, devo ter ficado o quê? Meia hora no quarto. Foi muito pouco, foi muito rápido. Aí, nisso, lá no quarto ainda, eu já falei, Eric. Falei amor, né? Eu chamo ele de Eric. Falei, amor, tava do jeito que tava doendo quando a gente tava em casa, agora já piorou umas 10 vezes. Tava começando a pegar, né? Aí a médica teve lá, me perguntou se eu queria a ocitocina, né? E eu tava morrendo de medo da ocitocina, porque eu sei que ela adianta muito o parto. Eu tava tendo muito pouco tempo de uma contração pra outra, tava vindo muito rápido. E aí eu já tava sentindo uma dor assim esquisita, era uma dor diferente. E aí, sabendo que ela ia me dar ocitocina, eu sabia que ia piorar muito mais. Aí ela foi e falou, olha, a ocitocina ajuda a evitar hemorragia e também, por mais que ela faça a contração ser mais dolorosa, tipo assim, que ela adianta o parto, ela não faz doer mais, ela adianta para que as contrações fiquem mais ritmadas. Ela adianta o parto também, né? Então você vai passar menos tempo sofrendo. Aí pensei muito, com medo, né? Mas mesmo assim decidi aceitar. Aí, gente, fui pra sala de parto, fomos pra sala de parto. Aí cheguei lá com 4 centímetros. Gente, a enfermeira depois falou que eu cheguei lá por volta de 1 hora da tarde. E aí cheguei lá na sala de pré-parto, ou parto. Acho que pré-parto e parto, porque o parto acontece lá. Filmei lá também. Um ambiente super gostoso até. Com o rádiozinho tava ligado, bem baixinho, com músicas que celebram o nascimento de criança, tipo aquela musiquinha. Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar. Não tem essas musiquinhas assim? Que celebram o nascimento, sabe? A vida de bebê. E aí só musiquinhas assim, num ambiente gostoso. Tava vazio o hospital, tava só eu lá, ganhando neném, né? Tinha uma plaquinha escrito bem-vindo, achei tudo muito bonitinho. Tinha bolas disponíveis lá. Gente, eu sempre bati na tecla. Bola pra mim funciona, sentar pra mim funciona. Isso em todos os outros partos. Talvez nesse também funcionou. E aí, gente, chegando na sala de parto, a dor tava forte, mas ainda deu pra me reparar as coisas, achar tudo bonitinho. Separei a roupinha da Ivy, que ali usar, botei no bercinho dela, né? E aí eu tava consciente ainda. Aí, mas foi por pouco tempo.
A consciência foi muito pouco tempo. Consegui reparar todo o quarto, porém, gente, aí eu falei com o Eric. E eu falei com o Eric bem assim, eu já estava reclamando que a dor estava diferente de todas as dores que eu já tinha sentido. Por quê? Vou explicar pra vocês. Eu não entendia na hora o porquê. Mas a dor, geralmente dos meus partos, focava na barriga, né? Contração da barriga. Eu lembro que da Nathalie, eu sentia a barriga endurecer e o neném ficava só praticamente a neném, empurrando para baixo. Eu vi empurrando. Eu vi endurecer, ficava o formato do neném certinho e eu sentia empurrar para baixo. Doeu? Claro, gente, era um parto normal, a dor é imensurável. Mas dessa vez, gente, tava arrebatador. Não sei explicar. Era uma dor nas costas que comprimia tudo. Gente, a minha parte privada, parte de trás, o, o seu, sabe? Gente, parecia que ia rasgar, entendeu? Parecia que ia rasgar. A pressão que eu tava sentindo nele, a dor nas costas doía, mas a pressão era a pior coisa que eu sentia. Parecia que ele ia rasgar, uma pressão muito forte. Quando eu fui pra sala de pré-parto, antes de botar a ocitocina, antes de colocar a ocitocina, tava tão forte a pressão e tava praticamente o tempo todo. A posição que eu ficava mais confortável é essa que eu vou botar aqui o trecho. Essa era a posição, tipo assim, mais confortável, uma palavra forte. A que eu conseguia ficar era essa posição. Aí eu fui te a ideia, eu falei, vamos tentar a bola, porque eu ainda tô de 4 centímetros e eu sei que isso funciona, né? Aí fui pedir o Eric para que ele pegasse, estava lá disponível, mais até de uma bola. Aí quando ele trouxe a bola, fui e sentei. A dor tava muito forte já, mas tava espaçada, pouco espaçada. Dava uns minutinhos, mas tava dando ainda. Gente, foi coisa de segundos. Eu sentei, foi de 10 a 1000. Foi só eu sentar. Quando eu sentei, a dor piorou. A dor não dava pausa mais pra me respirar. Uma coisa horrível. A pressão que eu sentia era terrível. Gente, eu vou botar umas imagens no chat aqui também pra vocês, ver se eu consigo botar. A dor que eu sentia era terrível. Sentar era uma das piores, foi a pior decisão que eu tive, ou a melhor, porque no caso eu acho que adiantou o parto. Mas gente, daí já não eu não tinha força nem pra levantar. De tanta dor, de tanta pressão, parece que alguma coisa ia sair pelo meu e rasgar tudo. A pressão que eu sentia era terrível. E eu tô falando isso aqui tão aberto, gente, porque eu sei que tem mulheres que passam por isso. E como eu falei, eu tô no terceiro parto. Os outros dois não foram nem de longe desse jeito. Doeu muito, gente. É um parto normal, contração dói muito. Quanto mais dilata, mais dói. Mas esse foi fora de sério. Eu não sei explicar o tipo de dor que eu tive e o quanto ela foi terrível. Assim, aí, é tipo assim, a Nath e a Luísa, eles foram piorando. A Luísa, então, que foi o primeiro parto, foi piorando devagar, né? A Nathalie, o parto dela foi muito rápido também. Então, assim, mas foi muito rápido, porém a dor doeu, claro que doeu, né, gente? Muito, mas não era nem parecido com essa. Resumindo pra vocês, o parto da Ivy foi extremamente rápido, porque de 1h da tarde que eu tinha ido pra sala de parto, eu não sou aquelas mães que gritam, né? Nada contra, né? Eu acredito que cada um lida com a dor da forma que consegue, mas eu fico quieta, eu fico muda, eu me retraio. Mas chegou um momento, depois que eu consegui levantar da bola, que foi muito pouco tempo depois, eu não consegui ficar sentada, mas quando eu tive força para levantar, eu levantei e me entreguei. Eu literalmente me entreguei. Eu falei, eu vou deitar porque... Pensei pra mim, eu vou deitar porque eu vou me entregar, porque já não tem mais nada que eu possa fazer. Tipo assim, eu já tava entregue a dor. Eu lembro que eu consegui abraçar o Eric por um tempo, né? Fiquei abraçado com ele em pé, sentada, hipótese nenhuma. E a dor
não me dava um minutinho, tipo, não tava em um minuto, tava direto, o tempo todo, entendeu? Já tava o tempo todo, eu não tinha tempo para respirar. E aquela dor muito, muito forte, muito... Eu já expliquei, né? Já falei essa parte, eu não sei explicar. E aí, gente, eu consegui ficar abraçado com ele um tempo, depois eu falei, eu vou deitar, eu vou me entregar. Não dava pra andar, tipo, tem que andar pra adiantar o passo, não dava. Sentar, que era o que resolvia pra mim. Eu não tava conseguindo ficar sentada, pela pressão quando eu sentava, pressionava mais ainda. Então, a dor não dava pra ficar sentada. Falei, vou deitar e me entregar, né? Nisso, eu fiquei deitada por um tempo. Para mim, foi uma eternidade. Para mim, foi uma eternidade. Mas se passaram 1 hora desde o processo que eu fui para a sala de parto. Desde o processo que eu fui para a sala de parto até ela nascer. Passaram mais ou menos 1 hora e meia só, né? Que essa dor piorou e tudo. Vieram com a ocitocina, demoraram ainda um pouco, eu não lembro, eu já estava deitada quando trouxeram a ocitocina, se eu não me engano, eu estava sentada, eu não tenho certeza, só sei que colocaram lá, daí já tava ruim, eu nem sei se piorou por causa da ocitocina, né, porque já tava tudo muito ruim. E chegou um momento também que nem tava caindo a ocitocina, né, depois a enfermeira veio e consertou. Então, assim, já tava, nem senti, nem sei se teve diferença, com certeza teve, mas eu não senti. Porque eu já tava entregue, né? Só deitei. E daí eu já tinha conversado com o Eric até, né? Preparando ele, falei, ó, se eu quiser carinho, eu vou atrás de você. Eu vou te procurar, né? Se eu quiser massagem. Tipo assim, eu já tinha explicado, não encosta em mim se eu não pedir ou me aproximar. Se eu não estiver falando com você, não procura puxar assunto, falar comigo. Porque já tive os partos, eu sei como é que eu me comporto. Enquanto eu estiver conversando com você, tá aceitável. Enquanto eu estiver interagindo, brincando, eu faço piada, né? Se eu parei de falar, só me deixa quieto. Se eu não chegar perto de você, não encosta em mim. Entendeu? Eu já tinha falado com ele assim. E no momento em que eu deitei, eu acho que ele entendeu que era esse momento de que eu tava entregue. Daí ele já não falou comigo, ficou próximo, mas me deixou. Aí eu só sentindo, né? Aí eu fiquei só sentindo mesmo. Pra mim, como eu falei, passou uma eternidade. Mas foi mais ou menos 1 hora e meia, assim. Menos de 1 hora e meia. De dor extrema. De dor que parecia dor da morte. Aí eu fui e comecei a ter impulso de fazer força. Só que o impulso de fazer força da Nath era diferente, né? Foi, como eu falei, eu via o pressionando pra baixo a barriga, né? Eu via pressionando pra baixo. Então, assim, o da Nathalie foi muito fácil de detectar tudo. O dela foi muito difícil. Então, eu só fiz força. Eu falei, eu acho que tá no momento de fazer força. Porque, não que a dor aliviasse, mas me dava um conforto fazer força. E aquele todo tempo, o meu parecia que estourar tudo e que abrir. Porque eu continuei sentindo aquela pressão insuportável nele. Foi tudo focado nele. Aí, gente, eu fui e falei, amor, fala com a enfermeira que eu não tô conseguindo parar de fazer força. Rapidinho veio uma enfermeira, na mesma hora veio, né? Aí ela foi dar uma olhadinha, né? Aí falou, acho que eu tô vendo alguma coisa, né? Mas aí foi botar a luva com calma, né? E eu com aquela dor absurda. Daí ela me botou numa posição assim, com as pernas dobradas, né? Só que eu não tava nem conseguindo dobrar as pernas, porque começou a tremer a perna, de tanta dor que eu tava sentindo, minha perna começou a tremer. Aí foi e veio outra contração na mesma hora, daí fiz força. E nisso que eu fiz força, eu senti e ela já viu que a cabeça pressionou, a cabeça do neném. Ela tava vendo alguma coisa e foi botar a luva, né? Mó calma. Só que aí, com uma força já pressionou mesmo. E eu senti e ela viu. Daí ela já falou alto assim com a médica: tá nascendo, pode vir que tá nascendo. Aí eu sei que veio outra contração, né? Que tava aí na mesma hora, eu só consegui falar: tá doendo muito. Como eu tive o parto da Nathalie, da Luísa, então eu precisei do corte, né? Então eu não senti.
O da Nathalie eu senti nascer, né? Porém, eu falei, nossa, tipo assim, não dói muito, né? A parte do nascimento em si. Pra mim, da Nathalie, não doeu muito. Eu levei acho que 2 pontinhos de cada lado. Só senti latejando um pouquinho, né? A preciosa. Então, assim, porque a contração doía tanto que eu não senti essa parte direito, né? Foi uma coisa normal. Nesse, não. Nesse, só de eu fazer força e pressionar, nem tinha chegado a sair a cabeça, nem nada. Só coroou. E eu falei, tá doendo muito. Aí minha perna tremia mais ainda. Aí ela falou, faz força, quando vier faz força, tá acabando. Aí na próxima, que foi, não tava intercalando, né? Foi logo em seguida, me deu outra contração, eu falei, ou vai ou racha, vai sair agora, porque eu preciso que isso acabe. Eu pensei mais ou menos isso, não foi tudo isso, mas mais ou menos isso. Eu preciso que isso acabe logo. Fiz a maior força que conseguia. Gente, a cabeça saiu de uma vez, foi. Doeu de uma forma inexplicável. Não sei explicar. Mas eu precisava que aquilo acabasse logo, né? E aí, meu filho, veio outra contração, eu já fiz. Falei, se saiu a cabeça, agora o Eric torcendo, né? Falando, vai amor, vai, tá, vai sair. Força. E eu achei que ele ia ficar em pânico, né? Em transe, sei lá, eu achei que ele ia. Porque com certeza não foi nada do que ele esperava também, né? Um parto é mais difícil do que a gente pensa, né? Mas não, ele estava ótimo, super, tipo assim, ele me surpreendeu. Com certeza não era a forma que eu esperava que ele ia ficar. Ele foi ótimo, me surpreendeu em tudo. E aí, gente, fiz só mais uma força e saiu a neném toda. A pediatra não conseguiu estar na sala para ver. Aqueles enfermeiros que ficam lá, que pegam a criança, que mede, que pesa, que não conseguiram estar na sala. Tava eu, Eric e uma única enfermeira que conseguiu botar a luva e segurar a neném. Ou seja, o parto da Louise tinha um monte de gente assistindo. O parto da Nathalie tinha um médico. E ele nem conseguiu botar a luva direito, porque também foi com 3 forças. Ela nasceu. Ele estava ainda terminando de botar a luva. No parto da Ive, nem a médica conseguiu estar na sala. Eu ganhei como enfermeira, que ia fazer o toque. Porque como uma hora atrás tinha feito o toque e eu tava com 4 centímetros, e eu não estava nem gritando, fazendo escândalo nenhum, ou seja, deduziu-se que eu estava de uns 6, 7, né? E que eu não estava sentindo aquela dor absurda, porque eu não estava nem gritando, né? Então elas estavam super de boa. Não deu tempo da médica chegar na sala de parto. Botou no meu peito, quando a médica chegou, a neném já tava no meu peito. Assim, né? Deitadinha. Eu já tava vendo ela, ela chegou pra costurar. Eu tive laceração, não sei de que grau foi, porque eu não perguntei, né? Só sei que doeu muito, todo o processo de costurar. Tomei muitos pontos, muitos mesmo, tanto por dentro quanto por fora. Então acredito que foi grande a laceração. Visivelmente foi como o da Louise, que eu tive o corte mesmo. A epistomia, sei lá o nome. Foi praticamente igual, ou pior. O da Louise, que eu tive o corte, ela cortou naturalmente. Todo o processo foi muito doloroso, de dar ponto, tudo a gente sente, né? E foi isso, gente. Ela nasceu com. Eu acreditava que ela ia nascer pig. Ela nasceu com 49 centímetros, quase 50. E nasceu com 2 quilos, 955, quase 3 quilos. Totalmente diferente das irmãs dela, pig. Por que que doeu tanto assim, gente? Por que que a dor foi tão diferente? Por que que o parto foi tão difícil? Ele não foi difícil em questão do tempo. Como eu falei, de quando a dor ficou pior, que ficou realmente dolorido, foi quando eu fui pra sala de parto. 1h30 ela nasceu. Todas as médicas e enfermeiras que iam lá no quarto falaram, nossa, ela nasceu muito rápido, né? Ela nasceu rápido. Tudo que eu ouvi, ela nasceu rápido. Mesmo pra mim, parecendo uma eternidade. Mas eu tenho a consciência de que ela nasceu rápido. Porém, foi devastador a dor que eu senti. Então, gente, a posição melhor pro neném nascer é quando o rostinho dele tá virado pra nossa coluna, sabe? Tá assim na barriga. Aí, tava assim, nas minhas costas. Então, o processo dela descer
é o que pressiona tudo. E inclusive a dor que eu sentia e a pressão parecendo que ia rasgar. Pesquisando no chat e tentando entender um pouco, é o dos tipos piores de parto. Porque a dor é muito intensa e ela não para, né? E a dor que a gente sente nas costas e na região anal é muito forte. E não para, porque pressiona todos os nervos. No nascimento dificulta, a passagem é um pouco mais difícil. Quanto mais a criança desce, mais pressiona. Então, por isso a dor absurda que eu tive. Por isso a dificuldade deles, assim, de entender mais ou menos quantos centímetros estava. Geralmente é um parto que demora mais, mas no caso eu já estava no terceiro parto, então por isso que não demorou. Mas a dor foi devastadora. E a questão do nascimento também fica um pouco mais difícil, né? A questão da posição da cabeça e tudo. Por isso acontece de ter mais laceração. Em vez dela ir assim, né? Ela foi nas minhas costas. E ela tava virada para minhas costas, de costas para minhas costas, de cabeça para baixo. Então, foi terrível. A melhor posição realmente, pelo que eu pesquisei, é do jeito que eu tava me sentindo um pouquinho mais confortável. Sentar, terrivelmente terrível. Não é uma opção, não era uma opção e não foi. E foi isso, gente. Dos três foi o meu pior parto. Graças a Deus, sem nenhuma intercorrência de novo, tudo perfeito. Ela nasceu saudável, eu fiquei saudável. Eu tava quase 100% depois. Porém, as cólicas que eu sentia pós-parto, e a gente sente cólica quando a gente amamenta, também foi focado na minha região anal. Assim, eu sentia muita pressão ainda lá. Entendeu? Muita, muita. Tinha vez que, tipo assim, eu tinha que levantar. Aí tive problema assim também. E aí eu tive que pedir um remedinho pra dor, né? E aí me deram e foi ajudando a resolver, né, gente? Mas foi isso, gente. Foi um dos fatos mais difíceis que eu tive. Fiquei traumatizada. Por enquanto, não consigo pensar em ter outro filho e passar por tudo isso de novo. Não consigo. Minhas outras filhas foi dolorido, mas foi bem melhor. Graças a Deus ela tá aqui, foi rápido e que me alivia muito. E hoje ela tá aqui, acabou, né? Passamos por tudo isso. Meus pontos já caíram. Gente, na hora do parto, depois do parto, né? No tempo que eu tava no hospital, uma médica acabou pegando um ranço de mim, acredito, né? E ela se vingou. Vou contar essa história porque é interessante. Eu fui pedir pra uma enfermeira que tava indo no meu quarto falar comigo, me dar os medicamentos, né? Então eu confiei nela. Eu fui atrás dessa enfermeira pra pedir pra ela apertar meu peito, pra me ter certeza que tava saindo leite. Porque meu peito não vaza, né? E aí eu só queria ter certeza se tava saindo e eu tenho muita gastura. Eu não consigo apertar meu peito, em hipótese nenhuma. Eu tenho muita gastura e sinto muita dor. Então não consigo. Pedi pra ela dar uma apertadinha só pra confirmar se tava saindo leite. Uma médica, aquelas mais velhas, sabe? Com a mente bem fechada. Foi e ouviu. Eu perguntando à enfermeira, pedindo, né? A enfermeira falou, vai lá na salinha que eu já tô indo. E veio me dar um monte de lição de moral, sabe? É que é assim mesmo, você tem que confiar no processo e que não sei o que nem mamar muito mesmo, que não sei o que. Deixei ela ouvir bem, deixei ela falar bem educada, né? Aí depois, quando ela terminou, eu falei, então, eu sei de tudo isso, eu só tô pedindo pra ela apertar só pra confirmar que tá saindo alguma coisa, porque ainda acontece muitos eventos de que mãe sai do parto e o leite não sai imediatamente. Eu só quero confirmar se meu peito está saindo e eu não consigo apertar, só pedir pra ela apertar. Mas isso que você me falou, eu já sei. Aí, acho que ela ficou meio sentida, né? E aí depois eu fui pro quarto, a enfermeira foi, apertou, eu tava saindo, eu falei, muito obrigada, né? Agora eu tô mais tranquila. Fui pro meu quarto, aí de repente ela foi olhar lá os bebês. O bebê que tava do meu lado, essa médica, foi olhar o bebê que tava do meu lado e falou, e a mãe dele tava sem acompanhamento, sem acompanhante. Pediu pra mim passar o olho nele enquanto ele toma banho. Aí ela chegou e falou, cadê a mãe desse neném? Falei, ela tá no banheiro tomando banho, eu tô olhando ele. Aí ela foi e futucou o bebê, que eu acho um pouco errado, porque geralmente médica não futuca sem a mãe presente, né? Começou a mexer, tirou o negocinho do cordão umbilical dele. Aí falou, depois eu volto, porque assim sem mãe não dá pra mexer. Mas ela mexeu, né? Deixou o menino pelado e saiu. Aí eu corri lá, pelo menos botei o coelho em cima dele, né? Que eu achei muito errado você deixar a criança pelada.
Aí a mãe saiu do banheiro, foi e trocou ele, né? Botou a roupa dele. Aí depois, gente, depois veio um novo exame de sangue e uma outra enfermeira veio com remédio pra me tomar na veia. Eu já tinha tirado o acesso, porque você não precisa mais tomar remédio na veia depois, né? Eu já tinha tirado o acesso e eu ia ser liberada pra alta no outro dia de tarde. Aí eu fui e falei. A enfermeira até achou estranho. Falou, gente, você já tá sem acesso? Falei, já. Falou, a médica passou remédio na veia, de pressão. Não, de pressão não, de dor. Falei, mas eu não tô com dor mais. Eu já tô tomando o remédio de dor em comprimido. Ela falou, não entendi nada. Achei que você tava de acesso ainda pra ela ter passado. Eu falei, não, não tô. Ela falou, eu vou lá falar com a médica pra resolver isso, né? Pra ela ver se está em comprimido. Porque você tem um agora, de tarde, um de noite e um de manhã. Amanhã. Falei, muito estranho. Ela falou, você reclamou de dor pra ela? Eu falei, não. Eu nem sabia que era a mesma médica, gente. Aí foi ela lá e voltou e falou, a médica falou que tem que ser na veia mesmo. Ela tentou furar aqui, estourou minha veia, doeu muito, ficou super inchado. Aí não conseguiu, foi colocou aqui, né? Um remédio horrível, não gostei. Ele embaça a vista e deixa seu coração acelerado, né? Odiei ficar com aquele acesso aqui, tava atrapalhando pra dar mamar, tava atrapalhando em tudo e tava doendo muito. Aí eu falei, gente, que palhaçada é essa? Não reclamei de dor, tô bem, né? Aí veio de noite outra enfermeira pra aplicar essa medicação. Aí eu fui perguntar esse remédio é pra quê? Pra dor só? Ela falou, é. Aí ela, nossa, você já vai ser liberada amanhã, né? Você ainda tá com acesso? Eu falei, não, não tô com acesso ainda. Colocaram de novo só pra me dar esse remédio. Aí ela, que estranho, né? Outra enfermeira falando que era estranho. Aí eu falei, moça, eu sou obrigada a tomar? Ela falou, não, eu sou obrigada a te dar. Mas se você falar que você não quer e que não precisa, você pode falar e eu tiro o acesso. Eu falei, eu não quero, eu não preciso. Ela, sem certeza? Você não tá com dor? Eu falei, não tô com dor, tô com dor normal, cólicazinha, assim, pós-parto. Eu não quero tomar esse remédio. Aí ela foi, pegou e tirou pra mim. De repente, a janta de noite veio sem sal, por causa da minha pressão. Eu não estava mais com pressão alta. Aí eu achei super estranho ver aquela comida horrível, gente. A comida do hospital é maravilhosa. Todas tá maravilhosa, mas essa veio horrível porque veio com restrição. Por causa da minha pressão, me deram comida sem sal. Ai, gente, depois eu fui ligar uma coisa com a outra. Que era médica com pirraça. Aí fui, comi aquela comida. No outro dia foi ela também de manhã que foi lá me olhar. Aí eu acho que ela, pra justificar o tratamento, ela, essa mãezinha aqui, nossa, ela tava reclamando de dor, né? Eu passei um remedinho pra ela. Aí eu falei, não, não reclamei com você de dor, não. Eu falei que eu tava com dor pra uma outra médica no primeiro dia e ela passou um comprimido de dor, né? E que resolveu. Falei, não, não tava reclamando de dor, não. Aí ela ficou assim, sem graça. Ficou toda sem graça. Aí, tipo, se ligou de mim me dando comida sem sal e me botando remédio na veia. Mas aí, gente, graças a Deus, fomos liberados e tá tudo bem. Tá aqui, ó, com 20 dias. Minha bebezinha. Foi difícil, mas vencemos, né? Tá aqui no mundo. Então, gente, se vocês por acaso sentir umas dores, se concentraram nas costas e no seu, fica nessa posição, escuta o que eu te falei, minha experiência para tentar ajudar uma de vocês, espero muito que tenha ajudado. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no meu canal se você não é inscrito. Um grande beijo e até o próximo vídeo.